Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Força Magnética, exercício do vestibular seriado de Juiz de Fora, módulo 3. Em um laboratório de física experimental, um pesquisador realiza o bombardeio de uma amostra desconhecida com um laser de alta potência, de forma a quebrar as ligações entre os átomos desse material. Os fragmentos do espalhamento são partículas que podem ser carregadas eletricamente. Com a intenção de saber algumas propriedades desse material, 3 fragmentos passam por um filtro de velocidade de forma que todos os 3 fragmentos, ao deixar o filtro, têm exatamente a mesma velocidade, V igual 2 vezes 10 à terceira metros por segundo. 3 fragmentos, identificados como 1, 2 e 3, ao deixarem o filtro de velocidade, entram em uma região de um campo magnético constante, de módulo meio Tesla, que está entrando no plano da folha, assim como mostra a figura. As linhas com seta representam a trajetória de cada fragmento. Considerando ΔX igual a ΔY, que é igual a 2 milímetros, determine. Letra A. O sinal de cada carga. Justifique a sua resposta. Letra B. A aceleração que cada fragmento sente devido à ação do campo magnético. Letra C. A frequência angular do movimento circular de cada fragmento. Bem, qual é o sinal de cada carga? Para responder isso, nós vamos ter que aplicar a regra do tapa. A regra do tapa consiste em abrir a mão direita, conforme figura. O polegar vai indicar a velocidade da carga. Os demais dedos, representados pela letra B, vão indicar o campo magnético, o sentido do campo magnético. E o sentido que eu der o tapa é o sentido da força magnética, sendo que o tapa é perpendicular à palma ou às costas da mão. Se a carga for positiva, o tapa é com a palma da mão. Então vou movimentar a mão, dando tapa no sentido da palma da mão, que vai ser o sentido da força magnética. Se a carga for negativa, o tapa vai ser dado com as costas da mão, que vai indicar o sentido da força magnética sobre a carga elétrica. Muito bem, vamos aplicar isso então. Bem, primeira coisa, eu tenho um papelzinho quadriculado lá com um xizinho. Esse xizinho indica que eu tenho um vetor entrando no plano, perpendicular ao plano, entrando nele. Se eu quisesse representar um vetor saindo do plano, eu iria colocar uma bolinha, ok? Bem, além do xizinho, eu tenho um B. Esse B significa campo magnético. Com a setinha em cima, vetor campo magnético. Então agora a gente sabe que o vetor campo magnético está entrando na folha. Então vamos aplicar a mão direita para o número 1. Bem, polegar para a direita aí no desenho, porque a carga entra nessa região que tem um campo magnético no sentido do polegar. Meus dedos estão entrando no papel, porque o campo magnético entra no papel. Nós podemos observar que a curvatura é no sentido das costas da mão. Então, ou seja, a força que foi feita com as costas da mão. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que essa carga é negativa. Carga 2. A gente pode observar, nós vamos colocar a mão entrando no papel, mais uma vez que o campo magnético está entrando. O polegar é no sentido da velocidade e a curvatura foi no sentido da palma da mão, quer dizer que a força foi feita com a palma da mão. Consequentemente, essa carga tem que ser positiva. A força que é feita com a palma da mão é sobre uma carga positiva. E a gente pode observar que a terceira carga não sofreu nenhum desvio. Como a fórmula de força magnética é carga vezes velocidade vezes campo magnético vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético,
O ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 90 graus. O campo magnético entra na tela e a velocidade é sobre a tela, 90 graus sendo de 91. Então não zerou. Eu tenho o campo magnético, que foi dito no enunciado do exercício, e eu tenho a velocidade. Então quer dizer que para que não haja força magnética, não é? A carga tem que ser zero. Essa carga é neutra. Letra B. A aceleração que cada fragmento sente devido à ação do campo magnético. Muito bem. Nós já vimos que as trajetórias são curvas. Então essa aceleração é uma aceleração centrípeta, porque a força faz 90 graus com a velocidade. Ok. Então a aceleração vai ser v² sobre r. Como v é metros por segundo, o r tem que ser em metros. Foi dado uma medida de 2 milímetros no exercício. Como é que eu faço para passar 2 milímetros para metros? Basta movimentar a vírgula para a direita da unidade que eu quero. Eu tenho 2 milímetros, então a vírgula é direita de milímetros. Para passar para metros, só movimentar a vírgula. Se são 2 milímetros, eu vou escrever o 2 e os demais quadros serão preenchidos com 0. Então 2 milímetros corresponde a 2 vezes 10 a menos 3 metros. Carga 1. Eu posso observar que a força é perpendicular à velocidade, então vou calcular a aceleração centrípeta, que é v² sobre r. Nós sabemos que cada espaço desse ΔY aqui vale 2 milímetros. Então quer dizer que o diâmetro dessa circunferência é de 6 milímetros. Então o raio é 3 milímetros. Substituindo na fórmula, velocidade 2 vezes 10 à terceira ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 a menos 3, que é o 3 milímetros de raio. Aceleração centrípeta do corpo 1, da partícula 1, é 1,33 vezes 10 a 9 metros por segundo ao quadrado. Partícula 2, novamente comprovando aqui, velocidade e força fazem um ângulo de 90 graus. Então a aceleração é uma aceleração centrípeta. Como o diâmetro aqui são 2 quadrinhos, são 4 milímetros de diâmetro, então o raio é metade de 4. 2 vezes 10 à terceira ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. A aceleração centrípeta da partícula 2 é 2 vezes 10 a 9 metros por segundo ao quadrado. Já vimos que a terceira partícula não tem força sobre ela, então não vai ter aceleração. Força é massa vezes aceleração. Letra C. A frequência angular do movimento circular de cada fragmento. Nós sabemos que velocidade angular é igual a velocidade linear dividida por raio. Então, vai ser metros por segundo dividido por metros é 1 sobre segundos. Quer dizer que a velocidade angular é justamente a frequência que estamos procurando. Então é só aplicar na fórmula agora. Primeiro fragmento, velocidade dividido por raio. A frequência dele é 0,667 vezes 10 a sexta Hz. Pedaço 2, 2 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a sexta Hz. O terceiro pedaço, nós já vimos que é linha reta, então não tem frequência de rotação. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.